No dia 14 de julho de 2026, por volta de umas 9 horas, mais ou menos na região da Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, dois helicópteros se colidiram no ar, causando um acidente fatal e de grandes proporções, que acabaram vindo a falecer 6 pessoas no acidente. Lucas Frota, Lucas Brito Chaves, que era um DJ e produtor musical, Gaspar Prim, que era um influenciador digital e youtuber argentino, Lucas Vinalli, que era um cineasta e diretor de vídeo argentino também, Alexandre Souza, que era o piloto que comandava um dos helicópteros, e Charles Marcilac, que era outro piloto. Todos que tinham muito a vida pela frente, tinham muito o que se ver, e é claro, uma dessas outras pessoas que estavam no helicóptero, mais uma que acabou sendo uma das vítimas, foi Oliver Tree. Eu conheci o Oliver Tree acho que por volta de 2018 a 2019 por conta do podcast Quase Meia-Noite, o de Tia Psycho, 61, Ícaro e companhia, e tinha uma pequena parte do podcast em que eles faziam indicações de artistas, músicas, seja o que fosse, e uma das indicações que eu acho que veio do próprio Psycho era de uma música chamada Movement, que tinha acabado de ser lançada pelo Oliver Tree. Pelo Oliver Tree. Eu ouvi e eu fiquei, caraca, que massa, que loucura. E aí então, a partir daí eu comecei a ficar muito fã de Oliver Tree. Eu diria que o jovem Rian era extremamente fã do Oliver Tree no período de 2018 a mais ou menos 2020 e 2021. Os motivos principais, é claro, sendo a identidade única que ele tinha, a voz dele, o jeito que ele cantava, o tipo de produção que remetia tipo anos 2000, mais nostálgico. Tinha elementos de eletrônica, hip hop, tinha punk, e etc, vários outros tipos de gênero e até pop também, e era algo muito único. Eu lembro quando ele foi lançar o primeiro álbum principal dele, ele teve uma briga com a gravadora dele, o que fez ele lançar a música Let Me Down, onde ele teve que adiar o lançamento do álbum, que eu tava muito ansioso para ouvir, já que eu comecei a gostar mais de ouvir álbuns completos, tanto que na mesma época, por conta, não vou dizer que é totalmente o Oliver Tree, mas ele foi um dos que me interessou a ouvir mais músicas internacionais, como o Tyler, The Creator mesmo, ele fez eu apreciar mais a arte, de ouvir álbuns completos, mesmo que na época eu ainda não fosse muito fã de ouvir muita música. Eu só fui realmente atrás de ouvir música mesmo a partir do ano de 2022. Eu me lembro de ver os vídeos, pequenos vlogs deles de promoção de música, eu me lembro dele mostrando a casa dele, as comidas dele, o jeito que ele se vestia, ele agia, e ele parecia um cara bastante honesto. Ele até foi uma das pessoas que fez eu começar a ver o Anthony Fantano, The Needle Drop, que tem aquela entrevista muito engraçada entre eles dois. It's not my fucking question. You gave me. You Let me make this fucking- very clear. you fucking- I am a surrealist pop artist. Part Okay, of the genre all right, is all right. surrealist art. I'm a surrealist It's pop beautiful. artist. I'm a surrealist Let pop me artist. speak, You Fantano. bowl You cut invited me on bitch. here as a Shut the fuck up. conversation. Shut the Fuck fuck you. up. You Shut don't the fuck understand up. shit. You want to talk about Shut repetition? You're the shitty ass fuck- YouTube. Enfim, ele lançou o primeiro álbum de estúdio dele, foi muito legal, é onde tem aquela música, que todo mundo conhece, que Life Goes On, que muita gente achava irritante, ainda acho. Eu sempre achei ela based, eu não entendi o hate, provavelmente porque repetiu demais, eu gosto. E eu me lembro de ver ele lançando single depois de single e ficando cada vez mais reconhecido e famoso. Ele era bastante underground mais pra época, mas bem, não underground, Ele era grande o suficiente para um menininho brasileiro começar a gostar dele. Mas o projeto dele que mais me impactou foi com certeza Splitting Branches. Scratch your back like vinyl. Oh, be back. Revival, survival is key. It's not for the Foi um dos álbuns que ele lançou antes mesmo de ter o nome Oliver Tree, era só Tree, Ele tinha essa mistura de música eletrônica com folk, experimental e hip hop, e até hoje eu não consigo ver nenhum outro projeto musical que soe parecido com o que ele criou. É algo extremamente único e eu sempre fiquei na esperança dele trazer aquele som de novo. A coisa de Split Branches é que desde aí Oliver Tree ele fala de uns temas, alguns dos temas principais que ele vai trazer o resto da carreira dele. E ele não demonstrou trazer isso só na música dele, mas na vida dele, que é a ligação entre as pessoas, do quão importantes são as pessoas, o ser humano, os sentimentos, a vida.
Pois a luz do dia goteja como matéria líquida, despertando horizontes em poças. A noite se move e as sombras se despedaçam mudando de forma. Tinha um tom muito poético e muito único, eu diria até assombroso pro estilo da música. Claro que nem todas são incríveis ou perfeitas, eu diria que tem um tom um pouco menos profissional do que ele viria a trabalhar depois, mas ainda assim é algo muito único. O trabalho anterior dele também é bem interessante de se ouvir, as primeiras mixtapes dele, músicas, são muito interessantes de você ver todo esse trabalho eletrônico que ele tinha em volta das músicas, e já desde aí ele tinha uma personalidade própria que ele foi desenvolver mais quando ele virou o Oliver Tree de verdade, né? Com músicas como All I Got, Welcome to LA, Cheapskate, que é extremamente underrated, eu acho extremamente vibes. Até as primeiras músicas dele começaram a dar mais fama pra ele, como Alien Boy, etc. Até ele lançar o primeiro álbum dele. E como eu disse, desde Split Branches, ele fala da importância da ligação das pessoas, de viver, de não ligar para o que os outros falam e mais. A mensagem do Oliver Tree através da música dele e a mensagem final que ele veio trazer não é uma mensagem de viver como se fosse o último dia, igual um louco, maluco. Ele fala de viver como se fosse o último dia para aquela coisa, né, de apreciar cada segundo do momento, do mindfulness, que tanto eu falo, mas não vou entrar em detalhes, vai aparecer aqui na tela, porque eu vou fazer uns vídeos mais específicos sobre, que vão trabalhar mais diretamente em Splitting Branches, inclusive a última música fala: todas as coisas boas chegam ao fim. É assim que sempre foi. Pode não parecer muito justo pra você, mas é o começo de algo novo. Mas é o começo de algo. Apesar de eu não ter gostado muito da direção que a arte e a música do Oliver Tree foi, eu sempre desejava que ele tivesse sucesso. A partir de Cowboy Tears mesmo, aquele álbum eu não tinha gostado muito, mas tinham músicas que eu gostei, mas é a partir dali que eu comecei a ver o meu Adivisa. Apesar de eu ainda gostar muito dele como pessoa e admirar a energia que ele trazia. Quando ele veio pro Brasil, eu até imaginava que talvez ele fosse dar uma de, sei lá, Baby No Money, talvez que ele tava se aproveitando, mas na verdade não. Tanto que ele que tava conhecendo o mundo o tempo todo e aí realmente querendo admirar a cultura, usar o dinheiro dele pra algo bom. Tanto que antes mesmo dele morrer, ele fez a mudança do testamento dele para que o dinheiro fosse para coisas boas além da família. Em retrospectiva, a música do Oliver Tree não só servia como uma catarse, uma expressão do que ele sentia, como ele mesmo parecia ser a encarnação da psicologia positiva. Não negar o sofrimento, não negar as dificuldades da vida, mas entender como você deve resistir e prevalecer mesmo com elas. A psicologia positiva é enxergar o lado bom em meio à miséria e não ignorar a miséria. É algo que eu fiz um vídeo sobre, se você quiser mais detalhes sobre a psicologia positiva e a mais. É triste que o motivo de eu fazer esse vídeo não é simplesmente espontaneamente onde eu lembrei do Oliver Tree e quis falar mais sobre ele, mesmo que eu sempre admirasse a música dele, sempre admirasse ele como pessoa, infelizmente ser por conta da morte dele. Provavelmente muitas pessoas só vão conhecer a música dele e ele porque ele morreu de uma forma tão trágica, junto de todas as outras pessoas que não devem ser esquecidas, que também perderam a vida naquele acidente, naquele dia. Por mais que nunca mais vamos ter uma música nova dele, por mais que ele nunca e as outras pessoas não possam mais andar pela terra, no momento que você for ouvir a música do Oliver Tree, ele vai viver de novo. Ele vai estar vivo de novo, mesmo que seja por alguns minutos. What's an experience that's changed your life? When I was 13, my cousin Wayne got spiral meningitis. Within a week, he became brain dead and died. After that moment, I was like, I could die at any time. And so I just wanted to take any moment on and try everything, which ultimately ended up me becoming a drug addict. I started selling drugs. I got kicked out of my home. I had an LSD trip where I actually watched my own funeral, and I had what's called a rebirth. I died, and I woke up the next day, and I realized I was still alive. I had an opportunity to play a big concert. And then music became my savior, my healing, my religion, and it gave me a second chance to take my addiction and become addicted to something that could actually save me and help other people in that process. Been making an album this last 2 years, and I've been recording over 80 different countries. Instead of using money to go into expensive studios, I'm using the money to be able to go and explore the world and create memories so the money doesn't fall through my hand, but so that I can connect with humans around the globe. What's your advice and message to people maybe struggling through some sort of addiction or going through a painful moment? Remind yourself at that moment when you're going through that suffering
that's a reminder of how precious life is and how short life is, and use that as momentum to push you to take advantage of every single second of every single day. So make the most of it. Don't live your life to satisfy other people. Do it for yourself and what's right for you. 'Cause daylight drifts like liquid matter, puddling horizons wake. Nighttime shifts and shadows shatter, shifting into shapes. You won't last very long like modern man lifespan. I ran my plan, take a glance as my eyes can't take into account if I'm making an amount. If I don't, I probably wasn't faking them out. Break a fucking play, earthquake in your house. Spit venom when I rap like there's a snake in my mouth. Split an atom in half, precise move from the source. This fire scorch or multiplying force. I distort hazy vision clearly through my opticals. Third eye blind, river overcoming obstacles barely possible. Chances are you'll right away melt your brain cells like ice cream on the hottest day of the year is crystal